aqui, pra gente começar o capítulo 6 de vocês, nós temos o gênero textual, que é regimento, organizando os espaços sociais. Então, o que é regimento? A própria palavra já traz para nós o grande significado. Regimento significa o que vai reger aquele espaço em que nós estamos convivendo. Então, por exemplo, dentro da casa de vocês não existe um documento prescrito assim como esse que nós vamos apresentar. Mas aí dentro vocês possuem regras. Então, vocês têm regra, vocês têm o horário para levantar, vocês têm o horário de almoçar, qual que é a tarefa de cada um, né? Então, isso faz parte de regimento. O que é permitido fazer, o que não é permitido fazer. Então, isso é um conjunto de deveres e regras que é colocado dentro de um ambiente para se ter uma boa convivência, certo? O regimento também ele se configura dessa forma, ele traz essa ideia para nós. E, por exemplo, nós vamos apresentar aqui para vocês um exemplo de um regimento que é trabalhado em uma escola. Então, toda escola, ela possui esse regimento. Se acontece algum problema sério, por exemplo, em uma determinada escola, qualquer que seja, e esse problema tem que chegar, por exemplo, lá nas vias de fatos, lá na questão judicial mesmo, na justiça, aonde a justiça vai se apegar para poder julgar esse problema que aconteceu lá. Então, ela pega no regimento da escola, ela pega no projeto político pedagógico da escola, e ela também, nós temos uma documentação que é autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. Em cima dessa, ela pega principalmente esses 3 documentos para poder reger, para analisar e verificar realmente se o que aconteceu lá está dentro da lei ou está fora da lei, de acordo com a lei federal, com a lei estadual e com a lei específica lá dentro daquela escola. Porque a escola tem uma autonomia até determinada situação. Então, ela é capaz de criar algumas situações, outras já vem pronta, ela precisa obedecer. Então, dentro desses documentos que eu falei para vocês, essas leis também estão claras. E existem também as leis, o regimento traz também todos os direitos do aluno, por exemplo. Então, o que tem? Eu não vou ler, é claro que eu não vou ler esse documento todo com vocês aqui, porque vocês vão fazer isso aí agora para responder as questões. Mas o regimento, ele possui alguns termos que são totalmente jurídicos, principalmente no que diz respeito à sua estética. Então, por exemplo, essa estrutura aqui de seção 1 dos direitos significa que é o primeiro caso, é a primeira vez que os direitos dos alunos vão ser citados aqui. Artigo 1º, aí vem falando, quando só se tem um parágrafo dentro desse artigo, aí eu preciso colocar que é parágrafo único. Se eu coloco mais parágrafos, se eu coloco mais assuntos aqui, eu tenho que dividir em incisos. O que são incisos? Aqui já é diferente. Então, aqui foi o artigo 1, só tem um parágrafo. O artigo 2, ele vai ter vários parágrafos. Então, por isso que ele veio enumerando assim, ó, 1, 2, 3. Então, quando eu pergunto assim para vocês, lá no inciso 3º do parágrafo do artigo 2º, então você vem aqui, ó, o que tá falando? Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais da escola, mediante prévia autorização de quem de direito, ok? Então, isso aqui é um exemplo de uma estrutura. Aí nós temos na outra página mais exemplo. Depois eu tenho a segunda seção, eu falei dos direitos. Agora os deveres desse aluno é constituído do mesmo jeito. Vem enumerado, as seções também é enumerado pelo algarismo romano. Já o artigo é enumerado dessa forma, não é por algarismo romano. Mas quando eu vou dividir esse artigo em vários parágrafos, porque se fosse somente um parágrafo, eu iria escrever parágrafo único e falar o que ele está dizendo aqui. Como eu tenho esse artigo tem mais de um parágrafo, então eu divido ele em incisos. E o inciso é representado pelo quê? Pelo algarismo romano. Então, essa aqui é a estrutura do regimento. Na sequência, vocês vão fazer as atividades de interpretação da página 29, da página 30
e da página 31, porque aí a gente entra nos pronomes relativos que o vídeo de você já está pronto, ok? Então tá, até agorinha.